Boa tarde a todos. Gostaríamos de dar os parabéns à comissão organizadora deste magnífico evento pela forma como este encontro internacional está a decorrer e agradecer o contacto realizado por vós ao nosso Instituto, designadamente o Instituto Politécnico de Bragança. O nosso Instituto situa-se no norte de Portugal, no interior. Felicitamos todos os que nos estão a ouvir e, mais uma vez, um muito obrigado pelo convite feito. Deste modo, é com muito gosto que vimos compartilhar convosco um dos trabalhos realizados pelo nosso grupo de investigação. Eu, Elsa Ramalhosa, e a Ana Sagres Fernandes, que está aqui comigo, iremos mostrar-vos nos próximos minutos um dos trabalhos realizados em amêndoa, intitulado Efeito da temperatura e umidade relativa no armazenamento de duas variedades de amêndoa, Prunus dulcis. O presente trabalho foi realizado no âmbito de um projeto intitulado Walnuts, no qual o Instituto Politécnico é parceiro. O projeto Walnuts é um projeto que pretende valorizar os frutos secos de casca rija. E quais são os frutos secos de casca rija incluídos nesse projeto? São a amêndoa, a noz e a avelã. O nosso instituto ficou responsável pela amêndoa, sendo o fruto seco ao qual temos dado a maior relevância. O principal objetivo do projeto Walnuts é valorizar a produção de frutos secos de casca rija em Portugal, com vista a potenciar a sua produção de modo a obter frutos de excelente qualidade, aumentar o seu valor económico e promover a capacidade de exportação dos produtores. Em relação ao enquadramento do trabalho, a amêndoa é um fruto seco bastante consumido a nível mundial. Segundo a FAO, a produção mundial de amêndoa em casca tem oscilado nos últimos 10 anos. Contudo, desde o ano de 2015 até 2018, registou-se um aumento na produção, tendo o máximo sido atingido em 2018, correspondendo a aproximadamente 3 milhões de toneladas. Em relação à área cultivada, linha azul, também se observou um aumento a partir do ano de 2015, tendo em 2018 atingido o valor máximo de 2 milhões de hectares. Em relação aos 10 países com maior produção em amêndoa em casca para o ano 2018, verificou-se que os Estados Unidos da América se destacaram face aos restantes, com uma produção de aproximadamente 2 milhões de toneladas, representando 59% da produção mundial, seguidos pela Espanha, com 339 mil toneladas. Em Portugal, a amêndoa é principalmente produzida nas regiões de Trás-os-Montes, Alentejo e Algarve. Nestas regiões existe uma ampla área de cultivo e de produção de amêndoas, sendo a amendoeira uma cultura tradicional em Portugal. A amêndoa é consumida de diversas formas, tais como em miolo, laminada, granulada e em farinha. Estes produtos podem ser utilizados na confecção de outros, tais como bolos, chocolate, bebidas vegetais, entre outros. De seguida, gostaríamos de partilhar com vocês a situação atual dos amendoais na região norte de Portugal. Para obter essa informação, inquéritos a produtores locais foram realizados.
tendo os resultados sido apresentados numa tese de mestrado realizada pela aluna Franciele Graeff, da UTFPR do Brasil. Ela esteve em Portugal, no IPB, no ano passado. Foram inquiridos 19 produtores de amêndoa da região de Viseu. Em relação à idade dos produtores, verificamos que 42% dos produtores tinham entre os 60 a 69 anos de idade, indicando que a média de idades dos produtores é elevada. Em relação aos amendoais, mais de 60% dos produtores têm pomares até 10 hectares, indicando a existência de pequenas propriedades. Mais de 50% dos amendoais têm mais de 11 anos e mais de 85% dos amendoais são de sequeiro, ou seja, não têm sistemas de rega instalados. Este ponto tem estado a ser sujeito a estudos, de modo a avaliar o efeito da rega ao nível da produtividade. Relativamente às cultivares plantadas nessa região, verificou-se que as cultivares de maior importância em termos de produção são a ferraduel e a ferranhês, correspondendo a 37% e 21% respectivamente. O principal motivo destas duas cultivares serem das mais plantadas é o facto destas cultivares se interpolinizarem. Assim, desde 1967, que a ferraduel se expandiu por todos os países da bacia do Mediterrâneo em conjunto com a ferranhês. A laurane foi a terceira cultivar mais mencionada, correspondendo a 11%, sendo autofértil. Relativamente ao tipo de colheita e das condições de armazenamento praticadas pelos produtores, 63% dos produtores referiram realizar colheita manual. Contudo, alguns produtores já utilizam a colheita mecânica. O armazenamento dos frutos é feito à temperatura ambiente e sem controlo de umidade relativa. Os frutos são entregues a cooperativas ou indústrias transformadoras entre 15 a 60 dias após a colheita. Todos os produtores praticam secagem natural do fruto e 89% armazena a amêndoa em garagem e ou em armazém. Que tipo de embalagens são mais utilizadas? 58% dos produtores usam sacos de rede, sacos plásticos e palox. 21% colocam os frutos no chão, sobre uma lona, material plástico ou toldo. Esses frutos são depois entregues a cooperativas ou indústrias transformadoras. Passaremos a mostrar de seguida alguns dos frutos de cultivares encontradas nos amendoais no norte de Portugal. Tal como indicado anteriormente, as cultivares ferranhês e ferraduel são das mais plantadas no norte de Portugal. Estas cultivares são francesas. Os frutos da ferranhês e ferraduel são um pouco mais compridos do que os da laurane, outra variedade francesa que resultou do cruzamento da ferranhês com a tuono. Atualmente, os produtores têm também apostado em cultivares espanholas, tais como a guara, a marinada e a masbovera. Tal como indicado anteriormente, a amêndoa é comercializada com casca ou em miolo, com e sem pele. Estas duas formas são mais perecíveis
existindo uma maior probabilidade de se desenvolver ranço e bolores, causando perda de qualidade. Em inúmeras situações, as empresas portuguesas transformadoras deste fruto exportam os seus produtos para países tropicais, como África e Brasil, recorrendo ao transporte marítimo. Entre o transporte e o armazenamento podem decorrer alguns meses, estando o fruto sujeito a mudanças significativas de temperatura e umidade relativa. Estas oscilações podem acarretar perdas de qualidade, como por exemplo o desenvolvimento de ranço ou colocar em causa a segurança alimentar pelo desenvolvimento de fungos produtores de micotoxinas. De modo a se obter mais conhecimento sobre essa situação, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito da temperatura e da umidade relativa nas características físico-químicas e microbiológicas de miolo de amêndoa de duas variedades, armazenado sob diversas condições durante 11 meses. Com o presente estudo, pretendeu-se simular as condições de transporte marítimo e de armazenamento que possam ocorrer em países tropicais, para os quais a amêndoa portuguesa é exportada. Passamos de seguida a apresentar a parte experimental realizada. Uma indústria transformadora da região forneceu miolo de amêndoa com pele de duas cultivares plantadas em Portugal, designadamente Boara e Laurana, para realizar a experiência. Uma parte das amostras foi colocada no frigorífico a 4 graus Celsius, sendo a restante dividida em duas porções. Uma foi colocada a 25 graus Celsius, umidade relativa a 60%, e outra a 25 graus Celsius, umidade relativa a 70%. As amostras foram analisadas aos 0, 3, 6, 9 e 11 meses. Alguns parâmetros ainda só foram analisados até aos 9 meses. Ainda não tivemos tempo de realizar as restantes análises. E quais foram os parâmetros físico-químicos avaliados? Foram a cor, avaliada através de um colorímetro, utilizando-se o sistema CIALAB, idêntico ao descrito na apresentação anterior das castanhas. A atividade da água, correspondente à água disponível para o crescimento microbiano. O teor de umidade foi determinado por secagem a 105 graus Celsius até se atingir peso constante. O teor de gordura presente nas amostras foi determinado por extração de Soxhlet, tendo-se adicionado éter de petróleo com diterc-butil-metilfenol, mais conhecido por BHT, a 0,1%. Tendo a extração decorrido durante 16 horas. O BHT é um antioxidante e tem como finalidade impedir a oxidação da gordura extraída. A estabilidade oxidativa foi avaliada através da determinação do índice de peróxidos. Para tal, misturou-se o óleo extraído anteriormente na determinação do teor de gordura com clorofórmio, ácido acético glacial e iodeto de potássio. Tapou-se a solução e agitou-se durante 1 minuto. Deixou-se repousar durante 5 minutos no escuro. De seguida, procedeu-se à titulação com tiosulfato de sódio. O índice de peróxidos foi expresso em miliequivalentes de oxigênio ativo por quilograma de óleo e foi calculado a partir da fórmula indicada.
O V corresponde ao número de mililitros de solução de tiosulfato de sódio gastos no ensaio, com a correção relativa ao ensaio em branco. O N é a normalidade exata da solução de tiosulfato de sódio utilizada na titulação e M é a massa expressa em gramas da toma da amostra em estudo. Determinaram-se os coeficientes de extinção no ultravioleta, tendo-se seguido o método descrito no Regulamento de Execução da União Europeia, número 2015/1833, da Comissão de 12 de outubro. A análise espectrofotométrica no ultravioleta pode fornecer indicações sobre a qualidade da gordura, do seu estado de conservação e as modificações devidas aos processos tecnológicos a que foi sujeita. Determinaram-se os coeficientes de extinção a 232 nanómetros, 268 nanómetros e ΔK, usando isooctano como solvente. O método Rancimate dos tempos de indução é um ensaio de envelhecimento acelerado. O ar passa, através da amostra, no recipiente de reação a uma temperatura elevada constante. Neste processo, os ácidos gordos são oxidados. No final do teste, compostos voláteis, produtos secundários da reação, são formados, sendo transportados para o recipiente de medição da condutividade através do fluxo de ar, sendo absorvidos na solução de medição, designadamente água desionizada. A condutividade elétrica da solução de medição é continuamente registada, aumentando progressivamente. O tempo até que os produtos de reação secundários sejam detectados é designado por tempo de indução. Este caracteriza a estabilidade à oxidação de óleos e gorduras. Quanto maior for o tempo de indução, mais estável é o óleo analisado. Em relação aos parâmetros microbiológicos, avaliou-se a contagem total de micro-organismos a 30 graus e os bolores e leveduras, tal como indicado na apresentação anterior relativa às castanhas. Passamos agora a apresentar os resultados obtidos. Em relação à cor do miolo das duas cultivares, apresentamos os valores obtidos na seguinte tabela. Diferentes letras minúsculas numa coluna indicam a existência de diferenças significativas entre amostras para um dado tempo. Diferentes letras maiúsculas numa linha indicam a existência de diferenças significativas entre tempos para uma dada amostra. Não se detectaram diferenças significativas entre as duas cultivares no tempo inicial, indicando que a cor dos dois miolos das duas cultivares era semelhante. A partir dos 6, 9 e 11 meses, detectaram-se diferenças na luminosidade, L asterisco, entre as amostras, tendo a Laurane a 25 graus e 60% de umidade relativa, apresentando os menores valores. Em relação ao parâmetro B asterisco, como os valores foram superiores aos do A asterisco, a cor amarela predominou no miolo das duas cultivares. Não se detectaram diferenças significativas entre as amostras nos tempos 0 e 3 meses. Após esse período, observou-se variação nos valores determinados para as amostras, mas sem um padrão definido. Em relação à tonalidade, ou cor propriamente dita, o H asterisco, também não se observaram diferenças significativas entre as amostras aos 0 e 3 meses, tendo a Laurane a 25 graus e 60% de umidade relativa, sido a amostra que apresentou o menor valor a 6, 9 e 11 meses. Relativamente à atividade da água, os valores obtidos foram indicados na tabela apresentada. Os valores médios da atividade da água variaram entre os 0,440 e os 0,712. Ao longo do tempo, observaram-se oscilações,
não se detectou qualquer tendência. De referir que os valores da atividade da água inferiores a 0,60 indicam produtos microbiologicamente estáveis, nos quais nenhum micro-organismo pode crescer. Em alimentos com atividade da água entre 0,60 e 0,85, podem desenvolver-se velós xerófilos. Esses alimentos são seguros do ponto de vista sanitário. Os velós podem proliferar, mas à partida não produzirão micotoxinas. Em relação ao teor de umidade, os valores determinados para as duas cultivares encontram-se representados nos seguintes gráficos. Em termos gerais, os teores de umidade para ambas as cultivares foram inferiores a 12%. Para ambas as cultivares, observou-se um aumento no teor de umidade dos 3 para os 6 meses. Era esperado que os menores valores fossem observados na condição dos 25 graus e 60% de umidade relativa. Contudo, esta situação não se observou, indicando que essa condição não é suficiente para provocar uma desidratação significativa do fruto. Para se observar uma desidratação mais intensa, haverá necessidade de aplicar temperaturas mais elevadas e/ou umidades relativas mais baixas. Antes de apresentar os resultados dos índices peróxidos, gostaria de referir que, em relação ao teor de gordura, no início, os teores de gordura determinados na guara e na Laurane foram bastante semelhantes, não se tendo detectado diferenças significativas entre as amostras e ao longo do tempo, não sendo esses resultados apresentados. Relativamente ao índice peróxidos, os resultados obtidos encontram-se representados na seguinte tabela. No início, ambas as cultivares apresentam valores semelhantes de índice de peróxidos, tendo aumentado aos 3 meses. Contudo, aos 6 e 9 meses, os valores foram inferiores, sugerindo até aos 3 meses que ocorreu a oxidação primária da gordura. Aos 9 meses, a condição refrigerada foi a que originou os menores valores de índice de peróxidos para ambas as cultivares. No entanto, esses valores não foram significativamente diferentes dos restantes, uma vez que ambos os desvios padrões foram elevados. Em relação à análise por espectrofotometria no ultravioleta, o fator de extinção a 232 nanômetros está relacionado com a presença de dienas conjugados e dos produtos de oxidação. A guara apresentou valores mais constantes, tendo os menores valores sido determinados aos 0 e 3 meses. Aos 6 e 9 meses, os valores mais baixos foram obtidos para a condição de armazenamento dos 4 graus, indicando menor oxidação primária. A Laurane apresentou maiores valores a partir dos 3 meses, tendo a condição dos 4 graus sido novamente aquela que originou sempre os menores valores. De seguida, apresentou-se os resultados relativamente ao fator de extinção a 268 nanômetros. O fator de extinção a 268 nanômetros corresponde aos trianos conjugados e os produtos secundários de oxidação, compostos de carbonilo. Para cultivar guara, observou-se um aumento da oxidação secundária a partir dos 6 e 9 meses. Na Laurane, observou-se um valor constante elevado para esse coeficiente de extinção aos 25 graus e 70% de umidade relativa, após 3 meses de armazenamento. Contudo, esse valor não foi observado nos tempos seguintes, não se encontrando justificação para o ocorrido, apontando a necessidade da repetição dessa medição. Além disso, a Laurane apresentou uma maior variação dos valores, sem qualquer tendência definida. Em relação ao método do Racimate, ao comparar as duas cultivares, observou-se que a guara apresentou um comportamento mais constante ao longo do armazenamento, indicativo de uma maior estabilidade oxidativa. Para esta cultivar, a condição que originou valores com menor variação ao longo do tempo foi a 25 graus e 60% de umidade relativa, sugerindo ser adequada para armazenar o miolo da amêndoa. Contudo, aos 9 e 11 meses, a condição de refrigeração também se mostrou apropriada. Pelo contrário,
observou-se uma diminuição na estabilidade oxidativa da LORAN após os 3 meses de armazenamento, mantendo-se constante após esse período. Em relação à avaliação microbiológica, e em particular aos aeróbios mesófagos totais, verificou-se que, no início, a guara apresentou valores significativamente superiores aos da LORAN. Contudo, os valores foram da mesma ordem de grandeza. Aos 3 e 6 meses, não foram detectadas diferenças significativas entre amostras. Aos 11 meses, só se observaram diferenças significativas entre a guara a 4 graus e a LORAN a 25 graus a 60% de umidade relativa. Condição forneceu a menor contagem em relação a estes micro-organismos. Em relação ao tempo, após 11 meses de armazenamento, os valores foram idênticos ou significativamente inferiores aos determinados no tempo zero. Assim, as condições de armazenamento estudadas não favoreceram de forma significativa o desenvolvimento microbiano. Tendo em conta os resultados microbiológicos obtidos durante o armazenamento, durante o ensaio podemos concluir que as amêndoas armazenadas a diferentes umidades relativas apresentam uma qualidade microbiológica satisfatória, de acordo com os limites estabelecidos para a contagem de micro-organismos a 30 graus, pela FCD e Gilbert, que referem como valores limite 4 e 5 logs de UFC por grama, respectivamente. Relativamente aos logos e leveduras, verificou-se que, novamente, a guara apresentou valores superiores à da LORAN. Contudo, foram da mesma ordem de grandeza. Aos 3 e 6 meses, observaram-se diferenças significativas entre as amostras, tendo, aos 9 meses, se obtido o menor valor para a LORAN a 25 graus e 60% de umidade relativa. Aos 11 meses, só se obtiveram diferenças significativas entre a guara a 4 graus e a LORAN a 25 graus e 60% de umidade relativa, tendo novamente sido esta condição a fornecer a menor contagem em termos de velozes e leveduras. Em relação ao tempo de armazenamento, na maioria das situações, não se observaram diferenças significativas entre o tempo inicial após 11 meses. No entanto, observaram-se exceções, tais como uma redução de contagem dos velozes e leveduras na LORAN a 25 graus e 60% de umidade relativa. Pelo contrário, observou-se um aumento na LORAN a 25 graus e 70% de umidade relativa, sugerindo que esta condição pode causar algum crescimento a nível de velozes e leveduras. Tendo em conta o valor limite estabelecido para os velozes e leveduras, pela FCD de 3,70 logs de UFC por grama, para o grupo de frutos secos, verificou-se que os resultados microbiológicos obtidos para estes micro-organismos indicam que as amostras analisadas apresentam uma qualidade microbiológica satisfatória, com exceção da LORAN a 25 graus e 70% de umidade. Em relação às conclusões, em termos gerais, os resultados obtidos no presente trabalho sugerem que a cultivar tem um papel importante na garantia da qualidade do produto ao longo do armazenamento. Contudo, os produtores devem ser consciencializados para a importância de procederem a uma correta secagem do fruto após a sua colheita e antes do seu armazenamento. A condição de armazenamento a 4 graus foi a que forneceu melhores resultados em termos de diminuir a ocorrência de oxidações a nível lipídico. Este estudo também demonstrou que o armazenamento do miolo de amêndoa a temperaturas ambientais elevadas, em torno dos 25 graus, e umidades relativas entre os 60% e 70%, poderá acarretar perda da qualidade, principalmente após 6 meses de armazenamento. As condições aplicadas não acarretam um crescimento microbiano significativo. Contudo, algum cuidado deve ter sido tido em conta na situação da umidade relativa a 70% a 25 graus, que poderá acarretar algum desenvolvimento de velozes e leveduras. Antes de terminar, gostaríamos de agradecer o financiamento dado ao projeto Walnuts através do PDR 2020 e ao CIMA através do FEDER no âmbito do Portugal 2020. Os autores da presente comunicação também agradecem
a todos os produtores de frutos secos de casca rija que têm colaborado nas atividades. Obrigada pela vossa atenção e estamos disponíveis para esclarecer qualquer dúvida que tenham. Agora, se quiserem falar connosco, estamos disponíveis com todo o gosto para esclarecer algum ponto que tenha ficado menos claro.